Graça e paz, amém? Glória a Deus, que bênção, né? A presença de Deus é notória neste lugar. Quantos estão sentindo essa presença? Amém? A manifestação dessa presença é maravilhosa. Como é bom servir ao Senhor. É uma honra, é uma alegria tremenda servir a Deus. Que privilégio, né? Que nós temos em servir a Deus. Eu fico imaginando o que seria de nós sem o Senhor. O que seria de nós sem estar servindo a este Deus, sem ser filhos de Deus? Nada. Ninguém, né? Seria tudo muito vazio, porque quando o Espírito Santo ele entra, ele se manifesta em nossas vidas, nós estamos aqui sendo cheios de algo que o mundo não pode dar, nem pode oferecer, muito menos dar. Então o que temos dentro de nós é algo precioso, é o mover do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então isso é algo muito precioso e temos que valorizar isso. Estando na casa do Senhor, nós estamos valorizando essa presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta em todo momento em ser igreja. Ser igreja. Então, sejamos igreja. Sim, sejamos, nos ajuntamos aqui para a honra e glória daquele que é digno de receber toda a honra, glória e todo louvor. Para muitas pessoas que ainda não têm o entendimento, talvez seja uma perda de tempo no domingo, mas para nós, que já temos o entendimento pela misericórdia de Deus, nós sabemos que este momento é o momento mais precioso em nossa semana. Você considera isso? Eu considero esse momento, essas horas, a principal hora da minha semana, os principais minutos da minha semana, é esse momento, é estar aqui, junto com vocês, sendo igreja e na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Que alegria estar aqui, graças a Deus. Eu quero ministrar a vocês a palavra do Senhor, daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:13, nós vamos meditar nessa palavra. Vamos diluir ela bem sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor em Filipenses 4:13 diz o quê? 4:13 diz o quê? Posso em... Isso, algumas versões está, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então talvez você tenha visto esse versículo, essa frase, em vários momentos da sua vida. É muito comum você ver esse versículo, é muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. E a pessoa muitas vezes já se sente, pronto, agora eu posso enfrentar tudo naquele que me fortalece. Sabe, mas talvez você tenha visto pessoas que diante assim de uma competição esportiva, disse antes de competir essa palavra: tudo posso naquele que me fortalece, vou para cima. Ou talvez você tenha visto pessoas diante de grandes desafios neste mundo. Aquele emprego. E aí, irmão, como é que está? Aquela entrevista de emprego, como é que foi? O que aconteceu? E aí, vai ser amanhã, irmão. Vai ser amanhã? Tudo posso naquele que me fortalece. Você está com medo? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, encontramos essa frase, ou seja, esse versículo, em muitas bocas, e em muitas pessoas, e em várias situações. Mas há um problema em tudo isso. Tem problema? Tem problema. Por quê?
infelizmente, esse versículo costuma ser mal interpretado. Mal interpretado. Então nós temos que entender a palavra do Senhor antes de pronunciar o versículo. As pessoas só vão no versículo, mas não vê o contexto todo da história. Por que surgiu esse versículo? Por que Paulo, o apóstolo Paulo disse isso? Muitas pessoas falam do versículo e às vezes se você perguntar, quem foi que disse isso? A pessoa fala, está na Bíblia lá. Está lá na Bíblia, eu não sei, está lá na Bíblia, eu só sei disso. E eu vou me apegar nesse momento porque eu preciso de forças, então eu vou me apegar, então eu vou dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então muitas das vezes ele é mal interpretado, porque Paulo disse isso em um momento em que ele estava na prisão. E é interessante a história desse versículo, porque ele está fazendo cartas para as igrejas, ou seja, está ali consolidando, está ali orientando as igrejas, e de repente ele lança isso, tudo posso naquele que me fortalece, mas ele está ali na prisão. A situação de Paulo não era favorável, então por que ele disse, tudo posso naquele que me fortalece? Nós temos que entender isso, ele não estava em nenhuma competição esportiva, ele não estava em busca de um emprego, ou em busca de um favor humano, não. Paulo, ele precisava de muito mais do que isso, e ele sabia do que ele precisava, e ele sabia do que Deus seria capaz de oferecer a ele, naquele momento difícil. Então quando nós dizemos, tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que entender o que eu estou falando, eu tenho que entender o que é esse tudo posso, né? Isso não quer dizer, muitas pessoas pensam assim, tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso fazer tudo, eu posso fazer tudo. Eu vou para um esporte radical, vou subir num penhasco, eu pulo, tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso, então eu vou fazer de tudo, sem medo de morrer, sem medo de correr riscos físicos, sem medo de... Irmãos, há uma interpretação muito errada nesse versículo. Paulo não estava falando de algo que ele mesmo poderia fazer sobre si mesmo. Você quer ver um exemplo de, acho que nós podemos dizer assim, seria desleal. Se Deus interferisse naquilo que eu posso fazer. Vou explicar para vocês. Eu estou competindo com você, uma corrida. Eu não me preparei. Você se preparou. Você malhou, você correu, você fez todo tipo de preparação para encarar essa corrida. Mas eu não. Eu estou no tudo posso naquele que me fortalece. Vou descansar no Senhor. Também já ouvi muito isso. Você também já ouviu? Quantos já ouviram isso? Estou descansando no Senhor. Mas espera aí, vai surgir a corrida, e eu estou na minha cabeça com tudo posso. Você pode se preparar aí. Eu estou descansando em Deus. E no momento da corrida, surgiu o momento da corrida, e eu oro, e eu falo, aí Senhor, eu tudo posso. E eu começo a correr com você. Vai chegar um dado momento, o que vai acontecer? O vulcão, mas você que se preparou vai continuar, porque você se preparou fisicamente. Aí o que aconteceu naquele momento? Você ganha, e eu? Meu Deus não olha para mim. Meu Deus não olha para mim. Eu orei. Eu disse o versículo, tudo posso, eu criei. Mas o que aconteceu? Qual foi a minha falha? Eu não fiz a minha parte. Eu não me preparei fisicamente para essa corrida, para essa situação. Então o tudo posso naquele que me fortalece, as pessoas confundem muito. Já que tudo posso naquele que me fortalece, eu não preciso fazer mais nada.
eu não preciso me esforçar, eu não preciso querer continuar, eu não preciso buscar mais nada, eu só fico aqui no comodismo. Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer tudo. Deus, Ele trabalha em nosso favor, mas nós também temos que nos esforçar naquilo que nós podemos fazer, naquilo que Ele já nos capacitou. Quantos aqui podem andar? Bem? Você pode andar? Podemos. Você pode respirar? Você pode. Você pode levantar as mãos? Você pode. Você precisa de uma, vamos dizer assim, de uma força divina para fazer tudo isso? Não, eu estou falando de algo comum. Mas tem coisas, irmãos, que nós buscamos em Deus e nem estamos preparados ainda. Ah, Senhor, eu quero um bom emprego. É um bom exemplo esse aqui. Senhor, eu quero um bom emprego. Eu quero trabalhar em uma multinacional. Não sei se está sendo um bom emprego hoje isso, né? Mas no contexto do nosso Brasil hoje. Mas eu quero trabalhar, vamos falar com a mente antiga, numa multinacional. E lá eu quero ser diretor, e lá eu quero galgar, e lá eu quero crescer, e lá eu quero... Deus fala, isso é bom, maravilhoso. Mas Ele pergunta, qual foi o seu esforço para isso? No que você se esforçou para isso? Onde Deus pode interferir aí? Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar sabedoria, Ele pode acalmar o seu espírito, mas a qualificação profissional depende de mim e depende de você, porque Ele já nos deu intelecto o suficiente para buscarmos entendimento naquilo que nós precisamos para viver nessa terra. É isso ou não é? É isso. Minha despensa está vazia, mas lá, o banco, a sua conta está cheia. Glória a Deus por isso. O que você vai fazer? Vou às compras. Graças a Deus eu vou às compras. Meu irmão, é tão simples. É tão simples, nós entendemos isso. Então Paulo estava falando aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava falando porque ele estava em uma situação em que nenhum homem aqui na terra, nenhuma força dessa terra poderia ajudá-lo. Ele queria pregar a palavra, ele queria ministrar sobre as igrejas, sobre os seus irmãos, mas aquilo estava prendendo ele. Os homens prenderam ele justamente por isso, porque ele estava ministrando a palavra de Deus. Então o negócio estava crescendo, e na prisão ele continuou ministrando a palavra de Deus. Então ele sabia que ele precisava ali de uma força não humana, mas de uma força sobrenatural. Sobrenatural. Irmãos, nos momentos das nossas lutas, nós temos que entender o seguinte: tem coisas que eu posso lutar porque o Senhor já me deu graça para isso e me deu sabedoria para isso. Mas há situações, irmãos, que é só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Há situações mais difíceis, que ao invés da pessoa procurar sair dessa situação, muitos de nós fazem o quê? O pastor William até ministrou agora no final. Desiste. Eu quero que você imagine Paulo na prisão, falando, eu desisto, vou parar com tudo, vou parar. E ao invés de falar, tudo posso naquele que me fortalece, ele olha e fala, bom, é o fim para mim, estou preso, não posso fazer mais nada. Não, pelo contrário, Paulo, ele conseguia forças, não dele mesmo, não do seu próprio intelecto, porque ele sabia que tudo que ele havia aprendido antes de conhecer a Cristo não era nada, era algo desprezível. Mas depois que ele conheceu a Cristo, ele se apegou a Cristo, ele se apegou a Deus, ele se apegou à vontade de Deus. Então agora tudo que Paulo faz é direcionado pelo próprio Deus.
é direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, pelo próprio Cristo. Então, Paulo, ele está ali, bem ancorado. Paulo, ele está ali fazendo uma obra, não pela sua própria inteligência. Agora, Paulo está ali contente com a força sobrenatural que havia sobre ele, que era o auxílio do Senhor. E é o que muitas vezes nós precisamos, do auxílio do Senhor. Mas eu só vou conseguir o auxílio de Deus se eu me achegar até Ele. Não tem outro jeito. Pessoas afundadas, enroscadas, pessoas tristes, abatidas, pessoas que só perdem, mas não se dobra. Não se dobra àquele que pode fortalecer. Agora nós chegamos na força. É dessa força que Paulo está falando. É quando as minhas forças são esgotadas, quando eu já não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra, é onde eu clamo a Ele. Eu clamo a Ele de todo o meu coração, e o favor dEle me alcança. Me alcança. Paulo estava certo disso, que o favor do Senhor, em algum momento, iria alcançá-lo. Estava alcançando a vida dele. Então Paulo estava certo disso. E continuando aqui a palavra diz assim, eu marquei alguns tópicos aqui interessantes. Paulo está se referindo ao poder de Deus que estava com ele durante esse período difícil do seu ministério. Bem, vou parar aqui. Então, nesse período difícil no seu ministério, ele só teve uma oração para fazer. Senhor, está em suas mãos. Eu tenho que confiar, eu tenho que crer que o meu Deus, Ele é maior. Eu tenho que crer que o meu Deus, Ele é melhor. Eu tenho que crer que eu estou fazendo a obra do meu Deus. Então, por isso ele solta. Tudo posso. Soltou as igrejas. Tudo posso. Talvez os membros de ouro que estavam ali espalhados nas outras igrejas, estavam do lado de fora, não estavam enxergando o que Paulo estava enxergando. Talvez aqueles que viram isso, Paulo escreveu que tudo posso naquele que me fortalece. Então peraí, vai vir sobre Paulo uma força física, que ele vai quebrar as correntes, e vai sair quebrando os guardas, e vai, Deus poderia fazer isso? Poderia, mas Deus fez coisa muito além, muito além. A força que Paulo está falando, é o poder de Deus sobre a vida dele. Igreja sem poder de Deus não é nada. Eu e você, sem a presença, e sem o poder de Deus, não somos nada. Pelo contrário, nós somos alvo fácil para o diabo. Caímos em ciladas, igual patinho, fácil. Caímos em cilada, fácil. Caímos em conselhos errados, fácil, muito fácil. E Deus sabe muito bem disso. E por isso Ele, pela sua graça, Ele, pela sua misericórdia, disponibilizou para nós partes das suas virtudes. Quantos possuem as virtudes de Deus aqui? Tá difícil? Quantos possuem as virtudes de Deus? Calma aí que você vai entender melhor, não é? Eu não estou dizendo que você é Deus, mas eu estou dizendo que você é filho. E sendo filho, você é cordeiro, e cordeiro com Cristo. O Senhor disponibilizou à igreja poder e autoridade. Diga comigo, poder e autoridade. A autoridade ficou baixo, né? Poder e autoridade. É isso que nós temos. E é isso que você tem que crer. Eu tenho que crer nisso. Há sobre mim poder e autoridade. Autoridade. Mas por que as coisas não acontecem, Israel? Por que não desenvolve? Por que não desenrola?
Paulo não estava fazendo essas perguntas na prisão a Deus, pelo menos não está relatado aqui na Bíblia. Então, provavelmente, ele não disse nada disso. Ele apenas confiava que havia sobre ele algo sobrenatural. E por isso veio tudo posso, tudo suporto naquele que me fortalece. Você não suporta sozinho as lutas desse mundo, as guerras, as batalhas, o interesse do diabo em te destruir, as ciladas do inimigo. Não tente ir sozinho. Você vai apanhar feio, você vai desistir em um certo momento, e o diabo vai ganhar. Essa é a verdade. Ele vai ganhar. O diabo tem ganhado famílias, o diabo tem ganhado pessoas que outrora conheceram a Cristo, mas desistiram. O diabo tem ganhado essas pessoas. Por quê? Porque não havia poder sobre eles. Não havia poder. Não havia autoridade sobre eles. Não havia autoridade sobre eles. Eles simplesmente não fizeram algo que está escrito em Efésios 6:10. Vamos acompanhar? Efésios 6:10. Não, só Efésios 6:10 mesmo, João. Primeiro. Joga lá. Olha só. Concluindo, o que está dizendo aí? Fortalecei-vos no... Onde? No... E na força do seu... Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes você já ouviu isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As pessoas muitas vezes não querem nem entender isso. Por quê? Fortalecei-vos no Senhor é fácil? Dá trabalho? Bem, eu vou responder para você. Você está com medo? Dá trabalho sim. Claro que não é fácil. Exige de mim o quê? Uma disponibilidade. Eu tenho que estar disposto para isso. Lógico que não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível. É possível você se fortalecer no Senhor. É possível você separar um momento para buscar força divina para a sua vida. É possível você se importar com você e com os seus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está em guerra, está luta, a batalha. Você está fortalecido? Ah, não estou. Você não buscou. Você não se esforçou. Você não deu o primeiro passo. Porque no Senhor nós louvamos agora. Há poder. Há poder. Preste atenção nessas palavras. No Senhor há poder. Oh glórias. Oh glórias. Você já parou para pensar no que significa poder? Há tantos tipos de poder, né? Não tem? Poderes. Há tantos tipos, né? Poder judiciário, vamos lá, né? Poder de decidir ou de esconder. Ai, Jesus. Poder você poder ir andar daqui até ali. Existe uma força que é um poder, é um certo poder. Você tem que levantar, né? Academia, né? Tem os poderosos, né? Agacha, levanta, faz de tudo, não é isso? Ai, poder, dá até grito, se sente um poderoso, né? Mas nós não estamos falando desses poderes que são fáceis de conquistar, né? Basta somente um esforço. Nós estamos falando do poder de Deus, que move tanto o físico como o sobrenatural. Então, para mover o sobrenatural, não adianta a minha força física, não adianta somente o meu intelecto, não adianta a sua força física ou o seu intelecto. Tem que ser algo maior, algo mais explosivo, algo que causa a diferença, algo que transforma aquela situação em uma situação favorável aos olhos do Senhor.
Então é necessário esse poder de Deus, eu e você, buscarmos esse poder de Deus, ao qual Paulo estava falando, tudo posso naquele que me fortalece, para vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Você não vai glorificar o nome de Deus sem poder. Nós não iremos glorificar o nome do Senhor sem poder. Manifesta um demônio. Cadê o poder? Onde está o poder de dizer esse maldito, sai dele em nome de Jesus? Quem está preparado? Quem está posicionado? Essa parte não é minha não. Essa parte aí é do pastor William, é mais ungido. Essa parte é do pastor Samuel, é do ministério de louvor, é da intercessão. Não, manifestou demônio, a intercessão, só ela. Tudo bem, aqui na igreja, maravilha, ótimo. Temos pessoas aqui, preparadas, que se encheram do poder de Deus para essa situação. Maravilha. Mas se de repente, está você e uma pessoa no elevador. Tchan, 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 tchan. Manifestou o demônio, eu vou te matar. O que você faz? Não tem como correr. Vai correr para onde? Vai ligar para quem? É possível? Cuidado, não vai bater nas pessoas no elevador, gente. Calma, eu estou só, suponhando que aconteça. Pode acontecer. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: se em outro lugar tem você ali que se diz cristão, e de repente surge uma situação de emergência, que é necessário ser manifestado ali o poder de Deus, o que você faz? Por isso, irmãos, é necessário buscar esse poder, é necessário fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Vamos mais à frente? Deixa eu ir mais um pouquinho, deixa eu adiantar um pouco. Efésios 6,13. A Bíblia nos dá algo maravilhoso para guerrear. O Senhor, Ele já revestiu a sua igreja de poder, e a Bíblia prova isso. Aí diz assim: portanto, por esse motivo, vou ler com vocês. Por esse motivo, vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia, e havendo batalhado até o, permaneceis o quê? Sem, olha como é sério, quem disse para você que não vem dia mal? A Bíblia não nos engana, a Bíblia não é um vendedor, que quer vender para você qualquer coisa, para ter uma comissão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, isso aqui é real, por esse motivo, vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente. Sabe qual é o problema hoje? É o firmemente. Quantos estão firmes? Mas lá em casa está uma bagunça. Mas aquilo que eu tanto queria não consegui. Aquilo que eu batalhei não deu. Mas, espera aí, eu não estou falando disso. Eu estou falando de firme. A Bíblia fala de firme. Aguentar firmemente. O Evangelho não é para fracos. O Evangelho é para pessoas que entenderam que com Deus nós somos a igreja poderosa. Nós somos um exército poderoso em Deus. Nós somos muito mais que por aquele que nos amou. Você era fraco no mundo. Você era pobrezinho no mundo. Você era nada no mundo. Eu era nada no mundo. Mas agora não.
como diz aquele meme, né? Mas agora virou, o negócio virou. Jesus entrou em minha vida, Jesus entrou na sua vida. Hoje nós podemos dizer, agora virou. Somos a igreja poderosa, há poder, no nome de Jesus. E nós sabemos muito bem, o que uma igreja poderosa é capaz de fazer, com o poder de Deus manifestado ali nesse lugar. E diz, vou desvendar um pouquinho mais: resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Não tem retroceder, não tem voltar, não, agora é ir para frente. Eu aceitei a Cristo, eu sou a igreja do Senhor, eu vou buscar então o quê? Poder e autoridade. E agora nós vamos ver algo, uma tela aqui, diz em Efésios 6:13, quais são as armaduras de Deus, e nós vamos diluir uma por uma aqui. Vai lá, Jonas, sei que você já viu muito disso. Os componentes da armadura, aí tem ali, em Efésios, o cinturão da verdade, simboliza o que? A honestidade e integridade na verdade de Deus, protegendo o centro do seu ser. Então eu tenho que estar com esse cinturão. Você imagina? Você imagina você com esse cinturão? Olha aqui, olha. Simboliza a firmeza, honestidade, integridade na verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? O que é a verdade de Deus? Palavra. Eu tenho que ser fiel a essa palavra. Eu tenho que ser íntegro a essa palavra. Eu tenho que buscar o máximo dessa palavra, sem ir para a direita, e muito menos para a esquerda. Então, é isso. A palavra de Deus é a verdade. Eu não posso desviar dela. Eu tenho que segui-la. Ah, mas é só um esqueminha. Vai rolar nada não. Eu sei que você é crente, mas é fácil. É só o tigrinho. O tigrinho é de boa, rende. Não, isso não pertence a nós. Joga hoje, joga amanhã, joga depois, e você vai ver o que acontece. Essa não é a nossa confiança. A nossa confiança é o quê? Que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, sem precisar de atalhos. Eu não preciso de atalhos. O meu Deus é poderoso. Paulo disse, posso tudo. Ele estava confiando, tudo, naquele que me fortalece. Segundo, vamos lá. Vamos rapidinho. A couraça da justiça protege o quê? O coração e o corpo, representando uma vida reta e correta diante. Segundo o quê? Agora deu, agora pronto. Acabou. Como assim? Protege o coração e o corpo, representando uma vida reta e correta diante de Deus. Eu sou pecador, eu sou falho. Deus, Ele sabe de tudo isso. Tudo isso. Por isso eu tenho que buscar poder. Para pecar menos e crescer mais na presença do Senhor. Se arrepender. Você pensa que você se arrepende sozinho? Não busca Deus não, para você ver se arrepende. Depois você vai estar lá voltando, comendo, como diz, né? O vômito. Você vomita, você se afasta e diz, que negócio nojento, eu não vou fazer mais isso não. Sem a presença de Deus, sabe o que acontece? Eu falo a verdade, aquilo lá está gostoso. Eu vou chegar lá e vou dar só uma cheiradinha. O cheirinho está um pouquinho de azedo, a calabresa. Não está muito bom. Não é bom falar isso hoje, né? Não está muito bom, não. Mas falar a verdade, só um dedinho. Tá suportável. 2 dedos, 3, 4, 5. A palma da mão, vai só. Voltou ao pecado. O pecado é isso, gente, é nojento diante dos olhos do Senhor. É algo pior aos olhos do Senhor. Você imagina, se nós sentimos nojo de negócio tão... Imagine Deus olhando o pecado. Então, sem o poder de Deus na minha vida, não há arrependimento. Então como eu faço? Buscar no Senhor.
buscar no Senhor, para poder se arrepender e ter uma vida correta em Cristo Jesus. Buscar no Senhor. Sozinho você não consegue, não adianta. Ah, mas eu fui na igreja domingo, e daí? E daí? Você louvou? Ah, estava lá. Você adorou? Você levantou as mãos quando falou para Deus? Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, para vocês entenderem. Quando há ministros neste lugar e diz, levante as suas mãos, interceda, participe. É um momento em que Deus tocou no coração dele, para chamar a igreja a uma intercessão, com levantar de mãos. Ah, mas eu não levantei, mas eu estava. Não, a ordem foi o quê? Levante as mãos e interceda. Vocês não estarão fazendo isso para o ministro. Vocês estarão fazendo isso em uma batalha espiritual. Então na batalha espiritual há estratégias. E a estratégia divina para tal situação, Deus colocou no coração do ministro e disse, levante as mãos, com autoridade ministre. Mas a pessoa desavisada, você viu, distraída. Sabe o que está acontecendo ali, nessa batalha espiritual? O diabo está tomando o seu tempo. O diabo está te roubando. Enquanto nós estamos nos esforçando, as pessoas estão se esforçando, e ao peso da batalha, a pessoa distraída, por influência, não saiu, enfim, pelo diabo trabalhar, a pessoa se deixa ser levada, pelas forças das trevas. Então nessa pessoa, mesmo que ela veio aqui cheia de poder, por um momento ela se distraiu. E por um momento que você se distrai, é como se fosse aqui a sua arma de poder. Você é o soldado que está aqui. Por um momento em que você se distrai, sabe o que as forças malignas fazem? Rouba a sua arma. E a arma da igreja qual que é? Orar? Oração. O diabo rouba a sua oração. Você não é mais um soldado. Você não é mais um guerreiro. Você estava distraído. E Deus não pôde usar a sua vida. Terceiro. Rapidinho, vamos lá. Calçados na preparação do evangelho da paz. A prontidão para anunciar o quê? As boas novas de Cristo. Mantendo o cristão o quê? Firme e mesmo inclusive. O tema dessa mensagem é esse. É esse. Força em todas as épocas. Esse é o tema, esqueci de dizer. Força em todas as épocas. Então nós temos aqui que nós devemos calçar calçados da preparação do evangelho da paz. Bem, anunciar a palavra de Deus, ela é algo fundamental para as nossas vidas, e isso eu nem vou bater muito na tecla. Nós somos testemunhas de quem? De Cristo. E temos que estar preparados para evangelizar, para falar desse amor, para falar dessa palavra. Então não tem como ter crescimento, se não tem quem pregue. Como virão se não tem quem pregue? Como vão conhecer a Cristo, se eu e você na oportunidade não pregamos, não ministramos, não falamos nada? Então é necessário falar. O quarto, escudo da fé, apaga o quê? Os dados inflamados do... O que são aí? Vamos dar uns exemplos aí. O que está dizendo? Mentiras, dúvidas e acusações. Sendo que a fé, um escudo protetor. Quem traz tudo isso? Mentira, dúvidas e acusações. O inimigo. Ele traz tudo isso. E você acredita numa coisa? Deixa eu te contar uma novidade. Você acredita que ele usa pessoas para mentir?
Você acredita? Você acredita que ele usa pessoas para acusar? E você acredita que ele usa pessoas para colocar no seu coração o quê? Dúvidas. E vou te contar mais uma novidade. E são pessoas que muitas vezes dizem ser cristãos. Você acredita? Mas como ele faz isso? Soldado distraído. Pergunta para o seu irmão dela, você está distraído? Está distraído? Cuidado, é alvo fácil. Fala para ele, é alvo fácil. Você está facinho, se você estiver distraído. Então, os distraídos são tomados pelas forças opositoras. E quando eles são tomados pela oposição, que são as forças malignas, eles acabam sendo usados pelo próprio. Mas Senhor, aquele irmão é tão fervoroso e mentiu para mim. Mas Senhor, aquela irmã e mentiu para mim. Mas Senhor, aí você conta que, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Deus falou comigo. Você quer, compartilhar as coisas de Deus? No culto dessa manhã, Deus falou tanto no meu coração. Deus respondeu a minha oração. Aí vem, foi Deus mesmo? Foi Deus mesmo? Sim, Deus falou, Deus. Sei lá, sei até onde estava xingando. Sei até onde estava xingando, você estava brigando, você estava fazendo. Agora vem falar que Deus falou com você. Já junta a dúvida e o quê? A acusação. Realmente, irmãos, se olharmos para nós mesmos, não somos dignos. Não somos dignos. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e nós temos que crer nisso. Nós estamos aqui porque precisamos dEle, necessitamos dEle. Não somos perfeitos, mas temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, constantemente. Constantemente. Para dizer como Paulo disse na prisão, em um momento desfavorável: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo suporto em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá, o 5. Tem aqui também. Capacete da salvação. Protege a mente e o pensamento, dando o quê? Confiança na salvação em Cristo. Quantos são salvos aqui? Diga amém. Levante a sua mão se você é salvo. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Então você está com o capacete da salvação. Nada penetrou na sua mente e disse: você não é salvo nada. Sabe de nada, inocente, que é isso? Não, nada penetrou na sua mente. Por quê? Está o capacete da... E você sabe por que você foi salvo. Não porque você é bonzinho. Não porque você é mais bonito. Não porque você é mais cheiroso. Você foi salvo porque Cristo te amou. Somos salvos porque Ele nos amou primeiro. Não fui eu que amei a Cristo primeiro. Ele me amou primeiro. E Ele me ensinou o quê? A amar. Amar. É isso que o Evangelho faz. Ele ensina a amar. Ele ensina a olhar as pessoas, não com os olhos que o mundo olha. O Evangelho ensina a nós, igreja, olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Com o olhar de Cristo. E qual foi o olhar de Cristo para você? Qual é o olhar de Cristo para nós, igreja? Olhos de amor. Olhos de amor. Então vamos lá, no próximo. Tem uns 5 ou 6, é isso? A espada do... Que é o quê? Está ali, sublinhado o que é? A Bíblia. Usada tanto para defesa, como para ataque. Contra o quê? Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Mas eu só vou combater o diabo pela palavra
se eu ler a palavra. É necessária a leitura da Bíblia. É necessário entender a palavra. Olha só, no começo eu disse o quê? Competidores, pessoas que antes de competir, pessoas que antes de fazer malabarismos e tal, pessoas comuns olham e dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Espera aí, você não entendeu. Então, está combatendo uma situação que não é de combate bíblico, mas sim pessoal. Amém. Utilizando Jesus, é assim que ele vai ver, no piscar de olhos. Deixa eu voltar. Está combatendo situações corriqueiras, usando a palavra, achando que dela virá poder. Não, irmão, você pode fazer isso. Eu posso pegar um copo d'água, graças a Deus. Eu não preciso, em nome de Jesus, eu vou chegar até aquele copo d'água. Agora eu vou chegar, eu vou pegar, Ô bebê, eu tenho poder. Então tem situações que você pode resolver. Está complicado, está em dúvida. Na empresa nós temos um lema: dúvida, o que faz? Pergunte. Perguntar para quem? Pergunte para Deus. Deus, posso fazer isso? Acho que é interessante, eu quero fazer isso. Mas se você sabe o que você tem que fazer, vai lá e faça. Faça, em nome do Senhor. Agora não fique usando a palavra à toa. As pessoas às vezes usam a palavra à toa, e quando tem que usar a palavra, não usa. Não utiliza. Há tantas palavras negativas que chegam na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o que você faz? Para onde você pende? Eu vou para o negativo, que o negativo é mais forte. Mentira do diabo. Mais forte é o positivo. E o positivo é a palavra de Deus. Eu vou para a palavra. Espera aí. A palavra diz que eu sou isso, eu sou aquilo. O inimigo diz que eu sou um derrotado, mas a palavra está dizendo, espera aí, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pronto. Confio nela. O que o mundo diz, desiste. É muito para você. Mas o que a palavra diz? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E após ter feito tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. A minha fé, ela não pode oscilar. A minha fé, ela não pode oscilar em Deus. A sua fé, ela não pode oscilar em Deus. Não é como aquele contador de giros do carro. Hoje eu estou, agora, estou a milhão. Não, agora estou baixo. Estou a milhão. Não, isso não pode acontecer conosco. Porque há poder suficiente em Deus para buscarmos e permanecer aqui, acelerando. Isso não é sobre mim, isso não é sobre você, nunca foi sobre nós, sempre é sobre Cristo, e sempre será, não é pela minha situação financeira, não é pela sua situação financeira, entenda isso, não é pela minha situação atual, se eu estou feliz, se eu estou cheio, aleluias, é assim que tem que ser mesmo. Mas se eu estou vazio, se eu estou caído, não é por isso, não é por minha situação, mas é por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu tenho que entender, devo ser revestido da palavra, devo buscar poder e autoridade, devo buscar a Deus em todo tempo. Eu devo acordar já agradecendo, eu devo acordar já suspirando a presença de Deus em minha vida. A palavra do Senhor, ela diz, vamos para a palavra: nada neste mundo, nada, nem depois deste mundo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há poder. Não há poder nessa terra, não há poder no inferno, não há poder em regiões celestiais.
que possa nos tirar da presença de Deus, que possa nos afastar da presença de Deus. Então, seja uma pessoa decidida, vai para cima, busque a Deus, busque a presença de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não importa o que está acontecendo com o mundo, nós estamos vendo aí tanta injustiça no nosso país, nós estamos vendo aí tantas mentiras. Aí você fala, pronto, a mentira foi revelada, tudo será resolvido, mas ao contrário, cobra essa mentira para vir outra mentira. O nosso cenário no Brasil não está fácil, a família sendo destruídas, porque pessoas tomam decisões erradas, achando que é brincadeira, sabia? É oba-oba, é pão e circo, é pão e circo. E depois de tudo isso, jovens drogados na madrugada, casamentos destruídos, pessoas voltando a beber, ou iniciando uma vida de vícios, de álcool, prostituição. Há quem tem prazer em dizer, eu sou pobre e dependo de tal coisa. Cuidado com esse negócio de pai dos pobres, gente. Desculpa, mas eu tenho que falar. Nós não somos pobres, não. Nós não somos pobres, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. Não aceite a pobreza sobre a tua vida. Há poder em Deus para te dar sabedoria e crescer, até mesmo financeiramente. Porque onde há pobreza, há manifestação de demônios. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, vou esclarecer isso. Você pode ver, onde não há prosperidade, surgem pessoas querendo prosperar rapidinho, e que caminham para o lado mal, para o lado ruim. Elas não têm recursos, então não buscam sabedoria. Não tem como, muitas vezes não tem como. Elas não têm o que comer. E isso já afeta o cérebro, porque o nosso corpo responde também. Então essas pessoas são levadas ao quê? A facilidade. E o que é a facilidade no mundo? Pega de quem tem, rouba de quem tem. Vocês estão vendo como é sério o que está acontecendo aqui, debaixo dos nossos olhos. Cadê a igreja poderosa? Você luta só por você? Você luta só pela sua família? Peraí, tem coisa errada. Temos que ter a mente de Cristo. Cristo, Ele não lutou só pela mãe dele aqui na terra e os seus irmãos. Ele lutou pela geral. Ele não se entregou só pela sua família. E muitas das vezes é o que nós fazemos. Eu me entrego pela minha família, eu me entrego pelos meus, mas não nos importamos com o que está acontecendo, não apenas com as famílias aqui do meu irmão do lado. Não, eu vou além. O que está acontecendo no seu prédio, o que está acontecendo na sua vizinhança, o que está acontecendo na sua rua, o que está acontecendo onde você trabalha. Meu irmão, você tem poder e autoridade para mudar tudo isso. É necessário você buscar mais. É necessário eu buscar mais. Situações adversas, aquelas que são contra a vontade de Deus, está bem debaixo do nosso nariz, e nós estamos ali dormindo, a igreja dormindo, sem orar,
sem buscar poder. Se te jogam na prisão, você diz: é assim mesmo, deixa que os irmãos fazem o resto, eles estão do lado de fora. Paulo pensou diferente, porque nele havia o quê? A mente de Cristo Jesus. Ele pensou: peraí, tudo bem, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Acredito que ele consultou a Deus: o que eu posso fazer? Paulo, escreve cartas, é o que você tem, é o que você vai usar. Eu acredito que ele nem se preocupou com a inspiração, porque aquele que estava falando com ele já o inspirava. Quantos de nós têm sido inspirados por Deus para fazer algo? Quantos de nós têm ouvido a voz de Deus para fazer algo? Há muitas vozes: a voz do desespero, a voz do desemprego, a voz do eu quero, a voz é isso que eu preciso. Há muitas vozes de engano, dizendo que ser crente não leva a nada, que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz, eu vou falar a Bíblia, porque é na Bíblia que está escrito, que só aqueles que confessam a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida podem ser chamados filhos de Deus. Não sou eu que estou falando, e nem sou eu que faço as regras. As regras vêm daquele que é todo poderoso, tem todo o poder e autoridade para fazer regras. E é uma regra que, se alguém falar: é folgado, né? Só ele faz regras. Você pensa que não tem gente que pensa assim? Sim, existe muitas pessoas ouvindo vozes de engano, desafiando ao próprio Deus em suas regras. Em suas regras. Mas nós que entendemos que Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, Ele é todo poderoso e não há como questionar a sua santidade e o seu poder. Nós entendemos que Ele pode fazer o que Ele quiser e bem entender. Cabe a nós o quê? Segui-lo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a sua família. Ele sabe o que é melhor para o seu país. Ele sabe. Não desista, igreja. Lute. Lute pela sua família. Lute pelo seu país. O Ministério de Louvor já pode vir. Lute. Não vamos entregar ao diabo, não. Revestivos de toda a armadura de Deus. Eu disse aqui 6 itens da armadura. Em Efésios está falando sobre isso. Mas nós podemos colocar a oração como uma 7ª, e tão importante quanto. Se eu não orar, eu não vou me revestir. Se eu não buscar, eu não vou me encher da presença. Se eu me acomodar, eu corro o risco de ser usado pelo próprio Satanás contra os propósitos de Deus. Então, se você disser: tudo posso naquele que me fortalece, tenha em mente que você está dizendo: eu suporto tudo isso, porque a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor, não vem do meu achismo, não vem das palavras que vêm lá de fora, não vem de um programa prometendo me sustentar tantos e tantos dias e tantas horas. Não. A minha confiança está em Deus. Está em Deus. Eu vou seguir as regras de Deus. Eu vou me entregar para o próprio Deus. Eu vou batalhar na força do meu Deus. Porque Ele me fortalece nas coisas impossíveis.
Ele segura a minha mão, a tua mão. Ele dá recursos, assim como deu para Paulo e tantos outros, que não se preocupava de onde virá o recurso. Não, eles não se preocupavam com isso. Eles sabiam que Deus também é o Deus proverá. E Deus providenciava tudo, 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 para todos eles que ministravam a palavra do Senhor. Se você é um ministro, se você é alguém que ama a Deus, pode ficar tranquilo, porque há poder no nome de Jesus. Fica em pé. Eu vou pedir a você, que ainda não está com a sua família, fique junto com a sua família. Aleluia. Eu vou fazer diferente. Nós vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente? Junta 2 em 2 famílias. Vamos ver o que vai dar. Hã? Nós não falamos em interceder pelos outros também? Vamos juntar em 2 em 2 famílias. Acha uma aí. Isso. Isso. Agora, os sacerdotes das famílias representadas aí, olhe um para o outro e diz assim: eu vou orar pela sua família. Os sacerdotes, sabe quem é? Sabe quem são os sacerdotes? É o que tem mais autoridade no lar, né? Deus falou isso. Então, as regras é Ele que faz. Diz para ele: ó, eu vou orar pela sua família. Diz novamente, com fé. Ele vai ver se ele sente firmeza. E Deus fará, profetiza, e Deus fará coisas grandes em vocês. Creia. Enquanto louvamos, não simplesmente louve, mas declare essas palavras com aquele que você está orando. Amém?